Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Reaperiscan Brasil. Link na descrição do vídeo. Escute o vídeo na velocidade 1.25 ou 1.5. Capítulo 401, número 107. Onde fica o número 107? Ansem cuspiu um pouco de sangue e perguntou com calma. Vai saber quando a gente chegar lá. Ningui não falou com Ansem de novo e só seguiu o caminho. Ele nunca esperou conseguir obter muita informação da boca dele. E de jeito nenhum que soltaria o seu alvo neste momento. Ansem ficou curioso sobre o número 107 que Ningui mencionou. Só que o grupo não falou nada sobre isso. Tudo o que fizeram foi pegar a estrada. Parecia que estavam com pressa. Ansem entendeu o motivo. Todos eles eram evoluídos e não podiam ficar muito tempo no primeiro santuário de Deus, caso contrário, os corpos deles não conseguiriam mais suportar. Nessas circunstâncias, Ningui ainda insistiu em ir ao número 107, o que deixou Ansem ainda mais curioso sobre isso. Logo, a sua dúvida foi respondida. O grupo atravessou o deserto sobrenatural com as montarias de linhagem sagrada, e chegou a uma montanha árida. Só tinha um caminho muito estreito para entrar no vale. Só um homem podia passar por vez. Alguns capangas forçaram Ansem a entrar lá. Quando se aproximaram do vale, ele viu tudo. Mal conseguia ver alguma criatura. Rochas brancas e areia eram vistos em todo lugar. No meio do vale, tinha uma flor vermelha e gigante desabrochando, que parecia uma rosa com a face para cima. Ao redor da flor, tinham algumas videiras e folhas cheias de espinhos. As videiras quase ocuparam todo o vale, parecia até que estavam fazendo uma estufa de plantas para a flor. Ansem olhou ao redor. Além da flor vermelha e das videiras, não conseguiu ver mais nada, nem mesmo uma criatura. Chegamos no número 107? Ele ficou surpreso e perguntou. Isso mesmo. Chegamos no número 107. Para surpresa dele, Ningui respondeu. Em seguida, continuou. Toda vez que o grupo estrelado encontra uma criatura, que é suspeita de ser superior às criaturas de linhagem sagrada, nós damos um número e registramos. Aquela é o número 107. Está falando dessa flor gigante? Ansem olhou melhor a flor vermelha, que parecia uma planta em qualquer ângulo. Tinha um tamanho gigante, mas não parecia de jeito nenhum uma criatura. Vai saber em breve. Agora entre no vale. Ningui ordenou que seus membros apontassem as flechas e armas para Ansem, forçando, assim, o alvo a entrar. Entre. Liu Lin empurrou Ansem com força, depois que tirou as algemas da perna dele. O que tem lá? Ele quase perdeu o equilíbrio, mas não prestou atenção em Liu Lin. Ningui não pediu as almas de besta dele. Apesar de ter muitas videiras crescendo no vale, contanto que tivesse as asas de linhagem sagrada, poderia voar facilmente para longe. Não conseguiu ver como o vale poderia ser uma armadilha para ele. Me dê a adaga agora, e não vai precisar entrar. Ningui falou com calma. Não quero te dar a minha adaga, e também não quero entrar. Ansem respondeu. Pode tentar matar todos nós e depois ir embora. Ningui falou com um sorriso. Os evoluídos riram com essas palavras. Todos apontaram as armas para Ansem, indicando que podiam tirar a vida dele a qualquer momento. Ninguém acreditaria que Ansem podia fugir do cerco de 14 evoluídos. Além disso, o corpo superior dele estava algemado com algemas especiais de aço Z nas suas articulações. Até mesmo um recém-evoluído não conseguiria se livrar desse tipo de algema. Só os evoluídos fortes, com o nível de aptidão física por volta de 80, conseguiam quebrar facilmente as algemas com a própria força. Jovem mestre, para que me matar? Eu posso te pagar se ficou ressentido por eu ter destruído seu clone. Ansem encarou Ningui. Eu nunca tentaria te matar se tivesse só cruzado meu caminho. Infelizmente, tem algo que não devia ter.
Agora me dê a adaga ou entre no vale, você escolhe. Ningui falou com calma. Escolho matar. Ansem sacudiu o corpo e se contorceu num ângulo muito estranho. Todas as algemas, que estavam nas suas articulações, caíram do seu corpo. Ansem tinha praticado pele de jade por muito tempo, e ficou cada vez melhor em controlar o próprio corpo. Depois de mover os ossos e músculos, sentiu que as algemas eram completamente inúteis nele. Depois de se livrar delas, Ansem invocou rapidamente a adaga do lobo ominoso e atacou Ningui. Mas ele não parecia surpreso. Só invocou uma espada fina e atacou Ansem. Os 3 evoluídos também pegaram as próprias armas e começaram a atacar o inimigo. Se insistisse em matar Ningui com a adaga, teria que enfrentar de frente 13 armas. Portanto, teve que recuar e brandir sua arma nos outros. O índice de aptidão físico dele era um pouco mais fraco do que o índice dos evoluídos com ponto de gene sagrados maximizados. Podia aumentar sua própria força e velocidade usando o mantra da heresia e sobrecarga, mas seu físico real não aumentava. Ele ainda sairia machucado se fosse atacado por evoluídos, era por isso que estava tentando se esquivar dos ataques. Porém, assim, Ansem acabou ficando no impasse. Mesmo com o mantra da heresia, sobrecarga e a adaga do lobo ominoso, ainda achou difícil se livrar dos evoluídos. Ele não conseguiu nem mesmo ferir um alvo, ou até mesmo danificar uma arma. 13 armas diferentes atacavam Ansem continuamente, então acabou numa desvantagem absoluta. Dessa forma, teve que recuar para o vale. Não era porque os 3 evoluídos eram fortes, mas sim por causa de Ningui. As técnicas de espada dele não pareciam muito impressionantes. Pelo contrário, pareciam um caos completo. Às vezes, a espada nem mesmo chegava em Ansem, pelo contrário, ia em direção ao ar. No entanto, eram exatamente essas técnicas de espada que conectavam os ataques dos 13, então acabou virando um impasse que Ansem não conseguiu se livrar. Nem mesmo teve uma oportunidade de contra-atacar. Tinha uma arma muito afiada, mas teve que recuar toda hora. Capítulo 402 Escolho matar. As técnicas de espada conhecidas como Kiri se focavam no auto-sacrifício para completar os ataques dos outros. Os 3 evoluídos eram de diferentes abrigos e não tiveram muito tempo para praticar a sincronia. Só que, com Ningui presente, a sincronia dele chegou ao nível de uma máquina de matar. Até mesmo Ansem não conseguiu achar nenhuma abertura. Ningui parecia bastante calmo. Até parecia que não estava colocando esforço em nenhum movimento, mas todos seguiam algumas regras incríveis. Seus ataques não eram agressivos, mas conseguiu transformar os movimentos dos outros 3 evoluídos numa parte de si mesmo, forçando, assim, Ansem a recuar até as videiras. Em primeiro lugar, Ningui não queria matar o alvo. Só queria ver por si mesmo o combate entre Ansem e essas criaturas incrivelmente fortes. Ou ele matava a criatura ou era morto, assim, suas dúvidas seriam respondidas. Jovem mestre, precisamos mesmo ser inimigos? Ansem perguntou enquanto recusava, pois estava tentando entender as intenções do outro. Se não fossem as circunstâncias, eu ficaria mesmo feliz em ser seu amigo e jamais te prejudicaria. Só que, Ningui respondeu sem nunca parar os ataques, estava forçando Ansem a tocar as videiras. Que pena! Eu não queria matar, mas, Ansem suspirou e disse. Ele estava sendo honesto. Não queria mesmo matar, antes de descobrir a relação entre os Nings e os Hans. Porém, ficou sem escolha. Assim como Ningui, ele era o tipo de pessoa que não teria piedade, quando decidisse matar. Matar? Você? Acha que é foda só porque tem uma adaga afiada? Isso não muda nada. Você é só uma criatura presa numa gaiola. Sua vida ou morte depende do nosso desejo. Liu Lin exclamou ferozmente. Será mesmo? Ansem curvou os lábios e disse. Depois de ver as armas chegando, ele decidiu não recuar mais, em vez disso, atacou Liu Lin. Recuem!
Ningui teve subitamente um mau pressentimento. Não tinha chance de Ansem bloquear tantas armas, mas teve uma sensação de perigo por algum motivo. Quando as armas estavam prestes a atingir o corpo dele, já era tarde demais para Ansem desviar e para os evoluídos cancelarem os ataques. Apesar do comando do Ningui, não tinha mais como parar os ataques. Bum! Um monstro gigante com armadura de jade, que parecia um cruzamento entre um escorpião e uma abelha, apareceu do nada ao lado do Ansem, e, em seguida, repeliu todas as armas que estavam prestes a acertar o alvo. As armas usadas pelos evoluídos com pontos de gene sagrado maximizados eram as melhores do primeiro santuário de Deus, mas nenhuma delas conseguiu ferir o monstro. Pelo contrário, foram os evoluídos que recuaram com o impacto. Craque! Um par de garras, que pareciam foices da morte, fez um corte acima dos ombros do Liu Lin, enviando a cabeça dele voando. Os olhos dele ficaram arregalados mesmo após a morte, dava para ver o terror contido neles. A feroz super-rainha Minhoca Rochosa Dourada matou todos pela frente. Com as 4 asas zumbindo, a rainha Minhoca dançou com as suas 8 garras se movendo de um lado para o outro. Foi um verdadeiro massacre. Com a super-armadura de animal de estimação, a super-rainha Minhoca Rochosa Dourada nem mesmo se parecia com algo que pertencia ao primeiro santuário de Deus. Até mesmo evoluídos com pontos de gene sagrado maximizados não conseguiam causar dano. Era o contrário, por onde quer que ela passasse, partes de corpo caíam e sangue jorrava. Na frente da força absoluta, até mesmo as técnicas de espada que eram completamente inúteis. Nesse momento, a super-rainha Minhoca Rochosa Dourada era até mesmo mais forte que a tartaruga. Afinal de contas, sua velocidade e força eram iguais às da tartaruga. E o ponto forte dela, que era a defesa, não era tão resistente quanto a armadura de animal de estimação. E adicionando sua capacidade de voar e garras afiadas, matar esses evoluídos era tão fácil quanto matar formigas para a rainha Minhoca Rochosa Dourada. E não tinha também como os evoluídos recuarem. O caminho, que levava ao vale, era tão estreito que só uma pessoa podia passar por vez. Além disso, a velocidade deles era menor que a da rainha Minhoca Rochosa Dourada. Quando o grupo chegou ao caminho, mais da metade deles já foram mortos pela super-rainha Minhoca Rochosa Dourada. Só 3 homens conseguiram passar. Ningui, que era tão calmo, ficou chocado, depois de ver os evoluídos com pontos de gene sagrado maximizados sendo abatidos assim. O grupo estrelado tinha gastado muito tempo e recurso para nutrir todos eles. Ficou mais abalado com a existência da super-rainha Minhoca Rochosa Dourada. Será que é um animal de estimação superior ao nível de linhagem sagrada? Ningui observou a rainha Minhoca, que era muito grande para entrar no caminho estreito, com emoções confusas, enquanto passava pelo caminho. Ansem desinvocou rapidamente o animal de estimação e entrou no caminho com a adaga do lobo ominoso. De jeito nenhum que deixaria Ningui fugir assim. Depois de usar o mantra da heresia e sobrecarga, a velocidade dele ficou muito maior que a dos 3 sobreviventes. Só levou alguns segundos para alcançar os inimigos. Os 2 evoluídos aterrorizados atrás de Ningui tentaram se defender, mas não tinha espaço para se esquivar no caminho estreito. Além disso, as armas deles foram cortadas ao meio pela adaga do lobo ominoso. Depois de ouvir os 2 gritos e ver o sangue, Ningui sabia que agora estava completamente sozinho. Em pouco tempo, Ansem apareceu na sua frente. Ele sabia que não tinha como sair de lá vivo. Depois de todos os cálculos, jamais imaginou que Ansem tivesse um animal de estimação tão poderoso. Então só suspirou e desistiu, só ficou parado esperando pela morte. Ningui, o que tem de especial neste vale? Ansem perguntou, estava com a adaga no pescoço dele. Só me mata logo. Não adianta perguntar. Ningui não moveu nenhum músculo, nem mesmo abriu os olhos. Não vai morrer tão fácil assim. Ele respondeu com calma. De repente, a alma de besta foi invocada e avançou nele. A expressão dele mudou subitamente depois de ouvir o que Ansem disse.
Ele abriu os olhos rapidamente e viu uma alma de besta feia da cor roxa escura. Bum! A alma de besta não parou e entrou no corpo dele. Uma criatura gigante se jogou no corpo dele com facilidade. Ningui sentiu que todo o seu corpo foi apunhalado e empalado, como se alguém estivesse cortando seus músculos. Só que essa sensação só durou por um segundo. Em pouco tempo, a alma de besta feia saiu do corpo dele e se encolheu ao lado de Ansem, com os olhos aterrorizantes fixados em Ningui. Capítulo 403 – Gato de 9 vidas. Por algum motivo, Ningui começou a tremer, depois de ser observado pela alma de besta feia. Era como se a alma dele estivesse abalada. Sem hesitação, ele girou a espada e tentou atacar o próprio peito. Estava tentando se matar. Roar! A alma de besta feia abriu a boca. De repente, Ningui perdeu o controle do corpo. Em seguida, abriu a mão e deixou a espada cair no chão. Depois de ver Ningui tão pálido quanto uma folha de papel, Ansem falou devagar: "Te falei que não vai morrer tão fácil. Agora responda algumas perguntas, aí talvez eu possa te deixar morrer." "Que alma de besta é essa?" Ningui perguntou em vez de responder Ansem. "Ceifador aquático, uma alma de besta do tipo parasita." Ele respondeu. Ansem tinha procurado por informações de almas de besta do tipo parasitas na Skinner, mas não conseguiu achar nada. Depois de um monte de testes, finalmente conseguiu entender como ela é usada. O ceifador aquático podia habitar qualquer criatura ou humano, e compartilhar a sua vida ou a do alvo. Nesse ponto, a vida do Ningui não pertencia mais a ele, já que o ceifador aquático também podia controlar o corpo dele. O nível do controle dependia de quanta força a alma de besta e o hospedeiro tinham respectivamente. Não havia dúvida que o ceifador aquático, como uma alma de besta super, era bem mais forte do que Ningui. Portanto, o ceifador aquático tinha naturalmente a prioridade de controle do corpo dele. Os movimentos e até mesmo os pensamentos dele podiam ser sentidos pelo ceifador aquático e enviados para Ansem. Assim, podia dizer parcialmente o que ele estava pensando. A alma de besta do tipo parasita era uma faca de 2 gumes. Se a força dela fosse mais fraca que o hospedeiro, ela que seria controlada pelo hospedeiro. Claro, se o hospedeiro fosse mais forte que o parasita, ou do mesmo nível que o parasita, seria difícil para a alma de besta habitar o hospedeiro, se ele resistisse. O parasita começava a absorver a força do hospedeiro depois que se acomodasse. Conforme Ningui ficava mais forte, mais cresceria o ceifador aquático. Seria difícil para ele se livrar dessa alma de besta. No primeiro santuário de Deus, Ansem não achava que existia algum humano que podia ser mais forte do que uma alma de besta super, então a habitação sempre teria sucesso, a menor que o hospedeiro fosse um super evoluído. Mas não existia ninguém assim até agora no primeiro santuário de Deus. Nem mesmo Ansem tinha maximizado os pontos de super gênio ainda. Ele fez mais algumas perguntas, mas Ningui não respondeu nenhuma. Com o uso do ceifador aquático, Ansem só conseguiu algumas informações limitadas. A força de vontade dele era muito forte. Que resistência! É tão impressionante que ele tenha toda essa força de vontade. Ansem encarou Ningui, e os seus olhos se encontraram. Me mata. É impossível que você consiga qualquer coisa de mim. Ningui falou com calma. Ningui, você reconhece isso? Ansem percebeu que perguntas comuns não abalariam a força de vontade dele. Então pensou, pegou um pingente de cristal vermelho, que parecia um gato ou uma raposa, e mostrou para ele. Assim que Ningui viu o pingente, sua expressão mudou do nada. Ansem só conseguiu ouvir uma exclamação de choque pelo que o ceifador aquático leu da mente dele. Gato de 9 vidas. Como isso é possível? É impossível. Já investiguei o seu histórico familiar. Não tem como você ser descendente do instrutor An, Ningui falou depois de ver o pingente vermelho na mão do Ansem. Por que é impossível? Depois de ver que Ningui abaixou a guarda,
Ansem perguntou imediatamente. Ele parecia ter ficado chocado com a pergunta dele. Então, muito tempo depois, gaguejou do nada. Só pode ser, sim, você tem que ser um descendente. Sim, você é. Se não, como que pode ser tão forte? E como pode? Ningui olhou subitamente para Ansem com um olhar complicado. Se tivesse me mostrado o gato de 9 vidas antes, a gente jamais teria acabado assim. O instrutor An é um benfeitor dos Nins. Se eu soubesse antes que você é um descendente dele, jamais teria te desrespeitado. Ansem zombou e disse, mesmo que ele tenha salvado os Nins, isso já foi há muito tempo. Se eu não fosse forte o suficiente para me defender, acho que você não se importaria em me matar. Ningui negou com a cabeça e respondeu, temos uma instrução familiar, que fala que, se encontrarmos algum descendente do instrutor An, temos que tratar essa pessoa como um benfeitor, os Nins jamais ousariam mexer com você. Ansem ficou muito surpreso, já que podia sentir o que Ningui estava pensando com o ceifador aquático. Então sabia que ele estava falando a verdade. Só que não podia perguntar o motivo dos Nins jamais poderem desrespeitar o descendente do instrutor An. Se perguntasse isso, Ningui provavelmente questionaria se ele tinha mesmo alguma relação com o instrutor An. Nesse caso, não conseguiria mais obter informações dele. E ele não tinha certeza se tinha mesmo alguma relação com o instrutor An. Afinal de contas, tudo estava muito estranho. Com a rede de inteligência dos Nins, não tinha como não conseguirem descobrir que o bisavô do Ansem era o mesmo Anjinzi como instrutor An. Até ele estava se perguntando se os dois eram as mesmas pessoas. Afinal de contas, a época dos dois não batiam. Enquanto Ansem estava se perguntando o que devia perguntar, Ningui forçou um sorriso e continuou falando. Se eu soubesse que você tem alguma relação com o instrutor An, jamais teria me esforçado tanto, e nem perderia todos os homens cultivados pelos Nins. É tão previsível que alguém dos Hans consegue matar essas criaturas fortes. Parece que sabe muito sobre o que aconteceu no passado. Ansem respondeu. Estava desejando que ele continuasse abrindo o bico. Quando se tratava de alguém como Ningui, não receberia nem meia palavra, se ele não quisesse contar nada, mesmo que estivesse com a vida em risco. A geração mais velha da minha família está hesitante em falar sobre o que aconteceu no passado. Não sei muito, mas como o instrutor era um benfeitor dos meus ancestrais, temos uma instrução familiar que foi passada de geração em geração que fala para nunca se esquecer do favor. Só sei dessas coisas por causa disso. Ningui suspirou e falou, ouvi sobre muitos feitos do instrutor desde que eu era um garotinho. Sempre quis virar alguém como ele e até retribuir o favor. Só que nunca esperei que acabaria mexendo com o descendente dele, antes de poder agradecer aos Hans. Oh! Me fale sobre o que os Nins falam dele. Ansem perguntou, estava tentando descobrir mais sobre o passado. Ningui não tentou esconder nada e começou a falar. Porém, os feitos contados do instrutor An deixaram Ansem totalmente surpreso. Ele não conseguiu acreditar que tinha uma pessoa assim como o bisavô. Capítulo 404 – Primeiros dias. O serviço secreto foi o primeiro grupo a usar a tecnologia de teletransporte. Os primeiros que foram ao santuário de Deus não foram a Jinzi ou o ancestral dos Nins, pelo contrário, foram soldados comuns. Depois que chegaram ao santuário de Deus, descobriram algo e aconteceu alguns acidentes. Só 2 pessoas conseguiram voltar para a aliança. Essas 2 pessoas relataram o que descobriram no outro lado, o que deixou todos animados. Em pouco tempo, a segunda unidade foi enviada do mesmo jeito. Desta vez, o pessoal enviado não era mais composto por soldados comuns, pelo contrário, era uma unidade de elite. Eram 11 ao todo, o que incluía o instrutor da Força Especial Sangue Azul, instrutor An. Essa era a unidade 7. A unidade ficou no Santuário de Deus por menos de 7 dias. Menos da metade deles voltaram para a Aliança, o que incluía Anjinzi e o ancestral dos Nins. Depois que se teletransportaram de volta, foram todos investigados.
Ninguém sabia o que foi perguntado e respondido. Porém, desde então, os testes não foram mais conduzidos com seres humanos. Em vez disso, o dispositivo de teletransporte foi reprojetado. Alguns anos depois, o dispositivo moderno de teletransportante foi inventado e as notícias sobre o Santuário de Deus foram publicadas. Os sobreviventes da Unidade 7 morreram todos de um jeito estranho depois que retornaram. Antes de morrerem, eles não falaram muito sobre o que aconteceu no Santuário de Deus, talvez fosse por causa da vigilância em cima deles. Só que ainda deixaram algumas mensagens. Por exemplo, o ancestral dos Nins disse à sua família que Anjin-Zi salvou a unidade de um monstro, e descreveu Anjin-Zi como um verdadeiro mestre do Qigong. Nas suas palavras, ele era uma super-herói. O gato de 9 vidas pertencia a Anjin-Zi. Ele estava sempre levando esse objeto consigo, então todos da unidade 7 sabiam sobre o gato de 9 vidas. Por estar sob a vigilância da aliança, o ancestral dos Nins não falou muito para início de conversa, e ainda menos informação foi passada para as gerações mais jovens. Depois que o ancestral morreu, a aliança perdeu o controle sobre os Nins. Depois disso, descobriram algumas mensagens ocultas deixadas por ele, e descobriram algumas coisas. Os Nins não sabiam muito, e Ningui sabia ainda menos. Isso foi tudo o que ele podia contar. Ansem sabia que ele estava dizendo a verdade por causa do ceifador aquático. Os Nins eram mesmo gratos a Anjin-Zi, e temiam até certo ponto. Afinal de contas, o ancestral dos Nins descreveu Anjin-Zi como um mestre muito forte do Qigong, o que deixou os Nins com medo dessa pessoa. Você investigou o meu histórico familiar, então deve saber da aquisição do negócio da minha família por parte do Grupo Estrelado. Por que nos alvejou? Ansem encarou Ningyu e perguntou. Os feitos do Anjin-Zi eram história antiga, agora era mais importante saber sobre a morte do seu pai. Ningyu fez uma pausa e disse, está querendo dizer que a minha família matou seu pai? Se acredita ou não, posso garantir com toda certeza que não fizemos nada disso. Sendo honesto, o Grupo Estrelado tinha meios para adquirir os negócios da sua família sem envolver assassinatos. Além disso, se foi mesmo a minha família que matou o seu pai, meu irmão teria te matado assim que te viu no abrigo. Ninguém deixaria o filho da vítima vivo por perto. Ansem franziu a testa um pouco. Na verdade, ele sempre ficou intrigado com o que Ningyu acabou de falar. Filho do Céu já tinha investigado a sua história há muito tempo. Se o Grupo Estrelado assassinou mesmo seu pai, ele jamais o deixaria vivo. Afinal de contas, era mamão com açúcar matar Ansem naquela época. Por que os Nins adquiriram os negócios da minha família? Ansem perguntou de novo. Li os relatórios com atenção. A decisão de negócio foi tomada principalmente porque a sua empresa estava produzindo vários tipos de liga com mais eficiência do que o Grupo Estrelado. Todos os procedimentos de aquisição estavam em conformidade. Tivemos alguns contratempos no caminho, por causa do acidente do seu pai, mas tudo ficou bem. Nem precisamos usar a agenda que preparamos. Ningyu continuou, só que o acidente do seu pai não teve nada a ver com o Grupo Estrelado. Até mesmo a pessoa responsável pela aquisição ficou surpresa com esse acidente. E, mesmo sem o acidente, o Grupo Estrelado já tinha preparado muitos recursos financeiros para adquirir os negócios da sua família. Se nosso grupo precisasse mesmo matar alguém só para uma aquisição pequena, então a gente teria que sair matando o dia todo. Ningyu fez uma pausa e continuou, não estou dizendo isso para implorar pela minha vida. É só que há algo que não tivemos nenhum envolvimento. Ansem franziu a testa por um tempo com essa resposta, apontou para as videiras e a flor, e perguntou, o que são elas? A flor gigante com as suas videiras é uma criatura forte. No início, queria te forçar a lutar com ela. Se você conseguisse matar ela, eu podia aproveitar a chance para ficar com o corpo dela. Só que, se você fosse morto, só me livraria de uma grande ameaça e descobriria mais sobre a criatura. Ningyu respondeu.
Ansem olhou para a flor e para as videiras de novo com interesse e perguntou a Ningyu com os olhos entrecerrados: quer viver? Vai mesmo me deixar vivo? Ningyu perguntou. Este é o número 107. Sua família deve saber um monte de lugares como esse. Me dê as informações e vou te deixar ir, Ansem respondeu. Tudo bem. Ningyu nem perguntou se Ansem o deixaria vivo. Depois que recebesse as informações, só contou direto todas as localizações para ele. Esse tipo de informação era o que Ansem mais precisava. Só podia evoluir quando maximizasse todos os pontos de Super Gene. Se fosse confiar em si mesmo, acabaria dependendo da sorte para poder encontrar uma super criatura. Com as informações acumuladas pelos Nins por gerações, Ansem podia localizar facilmente as super criaturas. Pode ir, Ansem ordenou que o ceifador aquático diminuísse o controle sobre Ningyu. Porém, ele ainda estava habitando o corpo dele. A menos que a força ele ultrapassasse a do ceifador aquático, Ansem ainda poderia ordenar que o parasita controlasse o corpo dele para cometer suicídio a mais de 1000 quilômetros de distância. Ningyu ficou estarrecido. Ele não esperava que fosse solto de verdade. Num instante, ele sabia o que Ansem estava pensando, mas não reagiu. Tudo o que disse foi: um descendente do instrutor An sempre será só um amigo dos Nins, nunca um inimigo. Ele se virou e saiu sem explicar. Capítulo 405 – O Poder do Anjo. Se o grupo estrelado não está envolvido, então o que houve no acidente do meu pai? Ansem ficou confuso. Ningyu devia estar escondendo algo, e não dava para confiar completamente nele. Mas não mentiu por causa do ceifador aquático. Além disso, antes do acidente, seu pai pediu para que fossem atrás deles, o que significava que os Nins provavelmente não foram responsáveis pelo acidente. Também parecia que o seu pai sabia que algo iria acontecer. Só que, nesse tipo de circunstância, mesmo que os Nins não estivessem envolvidos com o acidente, será que nos ajudariam mesmo por causa de um favor prometido há muito tempo? Meu pai estava confiando na sorte? A não ser que, Ansem pensou em algo subitamente. A não ser que as pessoas por trás do acidente sejam inimigos dos Nins, então eles acabariam em conflito de qualquer jeito. Ansem teve uma teoria, mas era difícil descobrir mais só com isso de informação. O motivo de não ter matado Ningyu foi porque desejava poder usar essa conexão para conseguir mais pistas. Com o ceifador aquático no corpo dele, Ansem podia decidir a qualquer momento a vida ou morte dele. Enquanto isso, podia conseguir um monte de informações deles. Aos seus olhos, Ningyu tinha mais valor vivo do que morto. Ansem mudou seu olhar para a flor gigante e as videiras no vale. Ele não pretendia correr o risco pessoalmente. Então levantou a mão e invocou o anjo sagrado. Estava se perguntando há um tempo qual era a força do anjo sagrado, e agora essa era a oportunidade perfeita. Ao seu comando, o anjo sagrado se transformou imediatamente. Sua armadura, cabelo e olhos ficaram todos dourados. Ela bateu as asas douradas e voou em direção à flor gigante, porém sua velocidade não era rápida. Assim que alcançou as videiras, todas elas no vale começaram a tremer. Centenas de videiras tão grossas quanto braços se lançaram nela a uma velocidade incrível. O anjo sagrado agiu subitamente. Bateu mais forte as asas, e as centenas de videiras pareciam agora lentas em comparação com a figura deslumbrante que estava avançando. Bum! Conforme via o borrão da figura do anjo sagrado passando pelas videiras, elas eram cortadas uma por uma. A flor gigante se encolheu rapidamente e fez alguns sons estranhos. Em seguida, as videiras restantes começaram a tremer e se lançaram nela de novo como correntes da morte. Só que as ações delas foram completamente inúteis. Conforme o anjo sagrado voava, ela acenava a mão e as videiras eram cortadas como se fossem papel. Num instante, o anjo sagrado chegou até a flor com facilidade. Roar! A flor se transformou subitamente na boca de uma besta com presas visíveis. Ela engoliu rapidamente o anjo sagrado que estava se aproximando.
Ansem se arrependeu de não ter colocado a super armadura de animal de estimação nela. Afinal de contas, era bem provável que essa flor fosse uma super criatura. Se o anjo sagrado, que tinha acabado de evoluir, fosse engolida assim, seria uma perda gigantesca para Ansem. Além de ser um super animal de estimação, era um animal de estimação humanoide muito bonito, que era extremamente valioso. Enquanto Ansem estava se arrependendo, ele viu subitamente a flor sendo partida ao meio. A figura deslumbrante saiu da flor tão majestosamente como uma rainha. O corpo dela nem mesmo ficou colorido com o sangue jorrando. Flor do purgatório, super criatura foi morta. Nenhuma alma de besta foi obtida. A essência de vida está disponível. Surpreendentemente, a voz soou na mente dele, então ficou muito feliz. Antes, não conseguia nem mesmo ferir os olhos do filhote rosnador dourado, mas agora até mesmo seu animal de estimação podia matar uma super criatura como se estivesse matando uma formiga, o que era surreal para ele. Foda! Muito foda! Essa garota é até mesmo mais incrível que a rainha minhoca rochosa dourada, que também é um super animal de estimação. Ansem não conseguiu voltar a si, até que o anjo sagrado voltou para perto dele. Ele a abraçou todo animado, e estava prestes a beijar as bochechas dela. Ansem não teve nenhum pensamento obsceno. Foi apenas uma ação inconsciente. Porém, o anjo sagrado se deixou ser abraçada por ele, mas colocou a mão no lábio dele, então Ansem só beijou a armadura fria dela. Ansem ficou chocado e olhou para o rosto lindo dela, que parecia completamente indiferente. Em seguida, ele franziu a testa e desinvocou o anjo sagrado. Depois se aprofundou no vale. Ansem viu um cristal verde do tamanho de uma bola de basquete, que era a essência de vida da flor do purgatório, que teve o corpo desaparecido. Ansem pegou o cristal e começou a lamber. O líquido frio ficou fresco e encheu o corpo dele, conforme bebia. Ele sentiu como se o seu corpo foi purificado. Essência de vida da flor do purgatório foi consumida. Um ponto de super gene foi obtido. Em pouco tempo, Ansem ficou mais animado com a voz, então começou a lamber mais a essência de vida. Depois de consumir toda a essência de vida, Ansem obteve mais 8 pontos de super gene. Atualmente, tinha 68 pontos de super gene. Fazia um tempo que não ia para um centro de testes, mas estimou que seu índice de aptidão física devia estar se aproximando de 30, o que era igual a um evoluído com todos os pontos de gene sagrado maximizados. Ansem já tinha chegado perto desse número antes mesmo de maximizar os pontos de super gene. Ele estava mesmo ansioso para ganhar o seu super corpo na piscina de evolução. Quando isso acontecesse, o corpo dele devia ficar incrivelmente forte. Se você evoluir muito tarde, não será nem digno de ser inimigo, muito menos amigo. Ansem pensou do nada no que Filho do Céu disse e sorriu. Ele evoluiu mais cedo, mas não será fácil conseguir elevar o índice de aptidão física para mais de 100. Em comparação, de acordo com a velocidade que Ansem estava melhorando, quando maximizasse seus pontos de super gene e entrasse no segundo santuário de Deus, tudo o que precisaria era adquirir alguns pontos de gene aleatórios para ultrapassar 100 no índice de aptidão física. Um evoluído com mais de 100 no índice de aptidão física era considerado um dos melhores evoluídos em qualquer lugar. E isso já estava ao alcance do Ansem. Capítulo 406 – Atribuição Especial. Ansem invocou o Rosnador Dourado, e teve até mesmo uma experiência ainda melhor do que dirigir um carro esportivo de luxo. Enquanto a montaria corria, ele sentiu que os objetos nos lados viravam borrões. Além disso, não sentiu nenhum incômodo nas costas do Rosnador Dourado. Em menos de 1 hora, Ansem já tinha retornado ao abrigo blindado de aço. Essa viagem levava 1 ou 2 dias antes, e essa não era nem mesmo a velocidade máxima do Rosnador Dourado. Ansem ficou feliz. Com a velocidade do Rosnador Dourado e as localizações das supercriaturas, que recebeu do Ningui, agora podia matar facilmente um monte delas num curto período de tempo, então podia evoluir o mais rápido possível.
Ele queria caçar supercriaturas imediatamente montando o rosnador dourado, mas teve que conter o impulso. Em pouco tempo, teria que fazer um teste de graduação. Também tinha que tomar uma decisão com base na sua posição e rank militar. Tudo isso tinha uma influência tremenda no futuro dele, então Ansem planejou maximizar os pontos de Super Gene durante o intervalo antes de servir o exército e depois de se graduar. Depois de voltar ao abrigo, Ansem entrou em contato com Lin Beifeng, já que tinha prometido antes vender a armadura da Formiga Fantasma, visto que não precisava dela mais. Lin Beifeng ficou animado em colocar as mãos na armadura da Formiga Fantasma. Ainda levaria de 2 a 3 anos até maximizar os pontos de gene sagrado, então podia usar a armadura por muito tempo. Apesar dos motivos práticos, Lin Beifeng ficou mais feliz com a aparência. Ansem não pediu dinheiro dele, pelo contrário, pediu para Lin Beifeng arrumar carne de linhagem sagrada, de modo que pudesse maximizar os pontos de gene sagrada, que tinha atualmente 85. Atualmente, Ansem não tinha tempo para caçar criaturas de linhagem sagrada, dado tudo o que tinha que fazer. Lin Beifeng não conseguiria reunir tanta carne de linhagem sagrada num prazo tão curto de tempo. Mas ele não estava com pressa, então só pediu para Lin Beifeng dar a carne quando tivesse. Ansem tinha que se preparar para o teste de graduação e para outros procedimentos, então tinha que ficar no abrigo blindado de aço por um tempo. A criatura que parece uma fênix é a que está mais perto do abrigo blindado de aço. Então vou matar ela quando tiver tempo. Se eu colocar a armadura de animal de estimação no anjo sagrado, ela vai conseguir resistir às chamas. Vai ser foda se eu conseguir obter a alma de besta desta criatura. Ansem pensou. Quando voltou ao Falcão Preto, todos os seus colegas de quarto estavam no dormitório. Era raro nenhum deles estarem no Santuário de Deus, então foram à cafeteria bater um papo. Eles já tinham combinado de antemão para não convidar mais ninguém, era uma reunião só deles. Ansem, o que planeja fazer depois de se graduar? Shizukan perguntou bêbado com um braço em volta dos ombros dele. Vou deixar a inteligência artificial decidir por mim. Ele só respondeu impotentemente. Na verdade, ele queria servir na nave bélica, em que Ji Yanran estava, mesmo que fosse só um soldado, mas não conseguiu nem mesmo descobrir em que nave bélica ela estava. Ansem não planejava seguir uma carreira militar, então não importava para onde fosse, se não pudesse ver Ji Yanran, contanto que não fosse enviado para a frontaria para virar bucha de canhão. Mesmo que fosse enviado para a frontaria, ainda seria uma elite que se graduou numa escola militar, então ainda seria um oficial em vez de um soldado comum. Além disso, estava no comando do Esquadrão Especial, o que também seria levado em consideração pela inteligência artificial. Claro, podia também usar suas conexões para decidir a posição exata em que serviria. Só que isso não significava muito para ele, e necessitava de muito esforço. Os colegas de quarto estavam conversando e rindo, estava conversando sobre sonhos e ambições. Então não voltaram ao dormitório até meia-noite. Ansem raramente tinha tempo para aproveitar a vida escolar. Nos últimos dias, ficou focado em aprender os conhecimentos teóricos, assim como a linguagem antiga. Aprender a linguagem antiga parecia fácil. Porém, levaria muito tempo e energia para entender de verdade o significado do Sutra Dongguan. Ele não achou que fosse uma missão difícil. Só ficou curioso sobre o Sutra Dongguan. Uma arte marcial que permitiu um humano atravessar o vácuo com o próprio corpo e se teletransportar para o Santuário de Deus, tudo isso parecia um conto de fadas. Até mesmo numa era em que as artes marciais estavam sendo desenvolvidas em massa, nenhum semideus ousava dizer que podia rasgar o vácuo com o próprio corpo. Ninguém na aliança será páreo para mim, se eu conseguir praticar o Sutra Dongguan. Nem mesmo preciso ser tão bom quanto Dongguan. Se eu chegar à metade dele, já serei invencível na aliança. Até mesmo os semideuses não serão nada para mim. O sangue dele começava a ferver toda vez que tinha esses pensamentos, o que acabou sendo a sua motivação para aprender os caracteres arcaicos. Felizmente,
Como os genes humanos estavam bem desenvolvidos hoje em dia, todos acabaram sendo mais espertos do que a geração anterior. Muitos não evoluídos com os pontos de gene maximizados tinham uma excelente capacidade de memória, e Ansem ainda se destacava mais. Então não demorou muito para aprender. Só era necessário paciência para aprender a linguagem antiga. De start, poderia ler o Sutra Dongguan, assim que dominasse o idioma. Então Ansem passou alguns dias sem caçar e matar. Tudo o que fez foi se teletransportar para o abrigo, a fim de comer a carne de linhagem sagrada, que Lin Beifeng enviou, e estudou no Falcão Preto. Em pouco, chegou o dia do teste de graduação. Ansem tinha controlado a sua força muito bem, mas ainda foi o número 1 absoluto no teste, e virou um major no exército. Cada escola militar só tinha algumas vagas para esse tipo de honra. Porém, com base nas notas e contribuições dele para a escola, seu ranking acabou sendo bem merecido. Em 48 horas, a inteligência artificial tomou uma decisão sobre a atribuição dele. Me perdoe. Quando chegou a hora do Ansem verificar para onde foi atribuído, Og Mengmen se aproximou dele com a cabeça baixa. Ele percebeu que ela não conseguia olhar nos seus olhos. A voz dela estava tão baixa, que quase não conseguiu entender o que ela tinha dito. O que aconteceu? Ansem sorriu e afagou a cabeça dela com carinho. Wang Mengmen já tinha 20 anos, mas ela era como uma irmã mais nova para ele. Me perdoe. Usei as minhas conexões para te atribuir a força de exoesqueletos, que eu vou em breve, e isso sem o seu consentimento. Por favor, me perdoe, ela estava basicamente sussurrando. O rosto dela ficou vermelho, e estava evitando o contato de olho. Não é nada demais. A força de exoesqueletos para onde você vai é sem dúvidas uma boa. Provavelmente devo te agradecer por isso. Ansem respondeu, enquanto procurava o seu nome na informação de atribuição. Só que ele ficou sem reação com a informação mostrada na tela. Capítulo 407, Daphne. A força de exoesqueletos que você vai se juntar se chama Daphne. Ansem olhou com dúvida para a informação mostrada pela inteligência artificial. Daphne. Era para a gente ir para a força real de exoesqueletos. Wang Mengmen olhou para a tela sem entender, e ficou também estarrecida com a informação. Estava claramente escrito que Ansem foi atribuído à cozinha da nave bélica Daphne. Que estranho. Será que cometeram um erro? Wang Mengmen ficou ansiosa e discou um número no seu cone. Em pouco tempo, ela ficou com uma expressão estranha no rosto. Quem fez isso? Ansem perguntou com calma. A informação mostrada era muito estranha. Não contou a localização exata, nem mesmo o número da tropa. Tudo o que sabia era que iria servir na cozinha de uma nave bélica chamada Daphne. Um major, que se graduou numa escola militar, foi atribuído para uma cozinha. Isso era raro, mas era possível. Só que só era possível para as várias naves bélicas importantes da Aliança, o que não incluía a Daphne. Ansem não acreditaria se fosse dito que ninguém manipulou a sua atribuição. Não sei mesmo. As conexões que usei não conseguiram fazer nada. Sua atribuição foi decidida pela inteligência artificial central. Ninguém pode mudar sem autorização de cima. Wang Mengmen arregalou os olhos subitamente e olhou para ele. Você pediu para alguém fazer isso? Eu não teria te perguntado quem foi, se fosse obra minha. Ansem pensou e perguntou, é possível descobrir quem fez isso? Wang Mengmen, que parecia confusa, negou com a cabeça e respondeu, não temos autoridade suficiente para acessar essa informação. Pouquíssimas pessoas têm acesso a isso. É possível que o grupo estrelado esteja por trás disso? Ansem perguntou de novo. É improvável, os Nins possuem certa influência no exército, mas não têm uma autoridade tão alta. A gente conseguiria saber se fosse obra deles. Wang Mengmen negou com a cabeça e disse. Então não precisa pensar nisso. Estou de boa com qualquer atribuição.
Preciso ir dar uma olhada, se alguém quer que eu vou lá. Ansem ficou tranquilo quanto a isso, já que não poderia resistir de jeito nenhum a alguém que podia fazer isso. Além disso, as autoridades da aliança sempre cumpriam a lei. Então não se preocupou em ser prejudicado por alguém. Até mesmo uma cozinha precisa de um major. Agora me pergunto que tipo de lugar é a Daphne. Ansem até ficou na expectativa. Ele ainda tinha 3 meses antes de se registrar no seu posto atribuído. Então planejou usar esse tempo vago para maximizar os seus pontos de super gênio. Seria melhor se conseguisse evoluir antes de servir no exército. Felizmente, só faltavam 3 pontos de gene sagrado para maximizar, tudo isso graças à carne que Lin Beifin providenciou. Durante os 3 meses, Ansem podia escolher ficar no Falcão Preto ou ir para casa. Os colegas de quarto do 304 saíram para comer com Wang Mengmin e com os amigos delas. Todos ficaram um pouco sentimentais. No fim, foram ao karaokê holográfico. Shizikan cantou a música O Irmão que Compartilhou Meu Beliche, que levou lágrimas aos olhos das meninas. Meus irmãos, nosso tempo acabou de começar. Vamos nos encontrar de novo no caminho para conquistar o universo. Espero que ainda se lembrem do meu rosto, quando nos encontrarmos de novo, porque todo o resto do meu corpo vai estar decorado com medalhas. Zhang Yang saltou sobre a mesa e gritou no microfone. Tudo o que Ansem se lembrava era que bebeu muito, assim como todos os outros. No fim, todos se abraçaram gritando e pulando, estavam cantando a música Meu Futuro Não É um Sonho. Ansem não se lembrava de muito mais do que isso. Ele podia ficar sóbrio usando a pele de Jade, mas escolheu não fazer isso. Em alguns momentos da vida, não era necessário ficar sóbrio, e este era um deles. Eu sei que meu futuro não é um sonho. Me importo com cada minuto. Eu sei que meu futuro não é um sonho. Meu coração bate de esperança. Eu sei que meu futuro não é um sonho. Me importo com cada minuto. Eu sei que meu futuro não é um sonho. Meu coração bate de esperança. Quando Ansem saiu do Falcão Preto, ele não tinha contado para nenhum dos seus amigos, só atravessou sozinho o portão. Depois olhou para trás para o local, onde tinha estudado e morado por 4 anos. Até mesmo Ansem ficou emocional. A tristeza de partir e o desejo de se reunir com a sua família, tudo isso deixou difícil dizer se ele estava feliz ou triste. Minha vida só acabou de começar. Ansem se virou e saiu, entrou no porto espacial e embarcou na nave, que iria para sua casa. Não existia outro lugar como o lar. Ansem achava que esse ditado era verdadeiro, pois os dias que passou em casa foram os mais confortáveis. Fazer refeição e conversar com sua mãe e irmã, assistindo jogos com Zandanfen, tudo isso fez Ansem se sentir no topo do mundo. Existiam algumas pessoas no mundo, que ainda podiam ser as mais íntimas da sua vida, não se importando com a distância. No início, Ansem ficou preocupado com os Nins procurando por problemas, mas não fizeram nada. Ele estava usando o ceifador aquático para observar Ninghui, então tinha algumas ideias do que os Nins estavam fazendo. Depois que descobriram a relação entre Ansem e o instrutor An, toda a família ficou surpresa. Eles só investigaram e proibiram qualquer um de mexer com os Hans. Ansem estava muito curioso para saber o que o instrutor An fez no passado ao ponto que deixou os Nins aterrorizados até agora. 3 evoluídos com os pontos de gene sagrado maximizados não eram fáceis de cultivar, até mesmo para uma empresa grande como o Grupo Estrelado. Devem ter gastado muito esforço e dinheiro nisso. Mas nem mesmo a perda de 13 bons combatentes fez os Nins retaliarem. Até avisaram para todos evitarem conflitos com Ansem, então acabou ficando muito surpreso. Porém, Ansem também ficou mais à vontade. Pelo menos, não tinha que se preocupar com a segurança da sua família, quando fosse caçar supercriaturas no Santuário de Deus. O primeiro alvo naturalmente era o pássaro flamejante na Montanha de Neve. Antes de sair, Ansem fez um monte de preparos.
Ele tinha que maximizar os pontos de super gênio quanto fosse possível antes de se registrar na Daphne, o que necessitaria caçar mais criaturas do que só o pássaro flamejante. Passarinho, lá vou eu. Ansem pegou o caminho montado no rosnador dourado, estava se sentindo muito animado. Quando não tinha mais ninguém por perto, Ansem ordenou que o rosnador dourado ficasse no maior tamanho e partiu na maior velocidade. Ele não conseguia nem mesmo começar a descrever o quão rápido era. Cada passo que a montaria dava deixava Ansem 15 metros mais perto do destino. Até teve a sensação que o rosnador dourado era algum tipo de monstro antigo. Com a sua montaria, Ansem estava confiante que podia caçar um monte de super criaturas dentro de 3 meses. Caso contrário, gastaria muito tempo só de viagem. Capítulo 408 Semideus Soco de Ferro. O deserto cheio de areia branca parecia desolado e sombrio sob o luar. Ocasionalmente, era possível ouvir alguns uivos. Além estava produzindo sons crepitantes. Ao lado da fogueira, Ansem estava assando carne usando a flecha do peixe-ósseo como espetinho. Meuto, em seu estado não transformado, estava deitado nas pernas dele, seus olhos estavam encarando a carne assando, até estendia a pata às vezes. Só que parecia ter medo do fogo, então retirava rapidamente a pata. Não se preocupe. Vai ficar pronto em breve. Ansem achou engraçado essa ação dele. No início, pretendia caçar a criatura que parece uma fênix, mas só esteve lá uma vez. Da última vez que esteve lá, eles foram primeiro para a árvore carbonizada, e depois encontraram a montanha de neve. Porém, não achou nenhuma árvore carbonizada ou outros pontos familiares, depois que chegou na área. Então teve que procurar a montanha nevada de acordo com a sua vaga memória. Depois de um dia todo procurando, não conseguiu encontrar a montanha. Então teve que descansar à noite e continuar no dia seguinte. Quando a carne ficou pronta, Ansem deu metade para Meuto. Enquanto o homem e o gato estavam aproveitando a comida, sons de cascos vinham de longe e estavam ficando cada vez mais altos. Ele também ouviu pessoas conversando. Fogueira! Tem uma fogueira! Parece que tem alguém lá. Ansem olhou para cima e viu 4 montarias vindo em sua direção. Tinham 2 homens e 2 mulheres nas montarias. Com base nas montarias e armaduras, eles não eram pessoas comuns. Bem, só pessoas extraordinárias têm coragem de vir ao deserto sobrenatural. Ele deu uma olhada e depois abaixou a cabeça, estava aproveitando a carne com Meuto. As 4 montarias se aproximaram rapidamente dele. Depois que viram Ansem, eles ficaram animados, desceram das montarias e caminharam até a fogueira. Um jovem com sobrancelhas tão grossas quanto lagartos perguntou: Amigo, pode nos vender um pouco de água? O outro homem e as 2 mulheres olharam para as bolsas de água ao lado do Ansem, estavam até lambendo os lábios secos. Era fácil encontrar comida com várias criaturas perambulando no deserto. Só que era raro encontrar água. O sangue das criaturas podia providenciar certo líquido, mas parecia mais água do mar. Quanto mais bebia, com mais sede ficava. O grupo já estava perdido no deserto sobrenatural há 1 mês, e foi a primeira vez que viram alguém desde então. A primeira coisa que pediram não foi pelo caminho de saída, mas sim por água. Os 4 sabiam muito bem que ninguém comum ousaria entrar no deserto sobrenatural, então nem pensaram em roubar Ansem. Além disso, ainda precisaram dele para descobrir a saída, e foi por isso que o sobrancelhudo chamado de Jia Shangfin estava sendo muito educado. Sem falar, Ansem jogou uma bolsa de água para Jia Shangfin e depois continuou comendo. Obrigado mesmo! Jia Shangfin ficou radiante. No início, planejou pagar muito por água. Afinal, estavam num deserto, onde água significava vida. Então não esperou que o desconhecido fosse tão generoso. Espera! Jia Shangfin recebeu a água e estava prestes a compartilhar com os outros. Só que o outro homem, que era magro, impediu. Em seguida, pegou um papel de teste e mergulhou na água a fim de ver se estava envenenada.
Quando viu o resultado, o magricelo, chamado de Xiao Lingfen, suspirou de alívio e deixou todos beberem. Amigo, obrigado de verdade. Como posso te chamar? Xiao Lingfen perguntou depois que bebeu a água. Ansem, ele respondeu, enquanto fazia carinho no meuto no seu colo. Xiao Lingfen tentou ver nas suas memórias se já ouviu esse nome antes, mas não se lembrou de nada. Ele continuou perguntando, amigo, sabe como sair deste deserto? Posso te pagar bem, se nos acompanhar até a saída. O pagamento é desnecessário. Preciso caçar aqui, então não vou sair. Siga esta direção e encontrará a saída do deserto em 3 ou 4 dias, Ansem disse e apontou para uma direção. Amigo, posso te pagar com uma alma de besta de linhagem sagrada, se liderar o caminho. Xiao Lingfen disse. Ansem nem mesmo olhou para ele, só deu um pedaço de carne para Meuto. Mesmo sem pensar muito, sabia que Xiao Lingfen ficou com medo de que foi dado uma direção errada. Era normal ser cauteloso, mas ele parecia estar nervoso e era ruim em julgar as pessoas. Então não queria se incomodar em falar com ele. Uma alma de besta de linhagem sagrada era valiosa, mas não queria perder tempo por uma alma de besta, que não significaria nada para ele. Depois que viram a indiferença do Ansem, Xiao Lingfen e Jia Shangfen ficaram surpresos. As duas garotas também olharam para ele sem acreditar. Uma alma de besta de linhagem sagrada era sempre um tesouro. Até mesmo eles não ficariam tão calmos na frente de uma. Tudo o que Ansem precisava fazer era liderar o caminho para ficar com a alma de besta, mas nem mesmo considerou a opção. Até mesmo parecia ter um olhar de desprezo no rosto, então levaram mais em consideração essa pessoa. O nome Ansem era bem conhecido, mas só em escolas militares e no abrigo blindado de aço. Entre os aristocratas, poucas pessoas conheciam. Obviamente, Xiao Lingfen e Jia Shangfen não eram do abrigo blindado de aço, então nunca ouviram falar dele. Os 4 olharam para Ansem de cima para baixo por um tempo, mas nenhum deles reconheceu. Amigo, já ouviu falar do semideus Soco de Ferro? Os dois trocaram olhares, e Xiao Lingfen decidiu perguntar. Jia Sidão? Ansem olhou com surpresa para ele. O semideus Soco de Ferro era muito famoso como um dos semideuses mais antigos. Rumores diziam que os Jias herdaram artes marciais antigas, e eram excelentes em habilidades de punho. O Soco de Ferro dos Jias era conhecido como a melhor arte de hipergene de habilidades de punho. Ansem não sabia se esses rumores eram verdades, mas Jia Sidão usou essas habilidades para ganhar o status de semideus, o que deixou a sua família e as habilidades conhecidas em toda a aliança. Jia Sidão não virou um político, em vez disso, criou um salão marcial para ensinar estudantes. Diferentemente do salão marcial Ares, que qualquer um podia ingressar, todos os alunos do salão marcial administrado pelos Jias eram crianças de políticos e famílias proeminentes. O nome dele é Jia Shangfen, ele é neto de Jia Sidão. Lidere o caminho, e, em troca, garantimos que você se junte ao salão marcial Soco de Ferro. E o semideus Soco de Ferro vai te instruir pessoalmente. Xiao Lingfen disse apontando para Jia Shangfen. Capítulo 409 – Sem interesse. Ser instruído pessoalmente por Jia Sidão era o sonho de muitas celebridades e aristocratas. Só que Ansem não estava muito interessado nisso. Se fosse antes, até podia considerar. Afinal de contas, Jia Sidão era um semideus, e o Soco de Ferro era uma das artes de hipergene mais conhecidas. Porém, Ansem estava estudando o idioma antigo, desde que colocou as mãos no Sutra Dongguan. Ainda não entendia tudo, mas ficou muito animado com as partes que entendeu. Em vez de perder tempo aprendendo o Soco de Ferro, Ansem preferia gastar tempo na linguagem antiga. Se pudesse entender o Sutra Dongguan, seria muito fácil virar um semideus sozinho. Por mais forte que o Soco de Ferro fosse, ainda não podia fazer rasgar o vácuo, muito menos se teletransportar para o santuário de Deus usando o próprio corpo. Agradeço pela proposta.
Mas estou ocupado de verdade com as minhas coisas, acho que vocês deviam ir sozinho. Ansem estendeu as mãos e respondeu. Os 4 ficaram ainda mais surpresos com as palavras dele. Não conseguiam entender alguém que recusava a oferta de virar aluno de um semideus. Amigo, talvez não acredite em mim. Mas é normal. Vou te ensinar algumas habilidades do soco de ferro agora mesmo. E aí você lidera o caminho depois de aprender, que tal? Jia Changfeng pensou a respeito, e determinou que Ansem devia pensar que estavam mentindo, o que era a única explicação para estar tão indiferente. Ansem ficou sem palavras, pois não estava mesmo interessado em aprender o soco de ferro. No entanto, como o grupo não tinha nenhuma intenção de prejudicar, Ansem não queria decepcionar os 4. Ele perguntou para Jia Changfeng, no caminho, você viu alguma montanha nevada? Estou procurando por essa montanha, e se me levarem até lá, posso acompanhar vocês até a saída depois que terminar minhas coisas. Jia Changfeng ficou estarrecido, agora entendeu que Ansem não estava mesmo interessado no soco de ferro. Então ficou envergonhado. Montanha nevada, eu vi uma. Depois de ouvir as palavras dele, uma das garotas olhou subitamente para ele e perguntou, está falando de uma montanha grande que só o topo está coberto de neve? Ah! Você viu? Ansem ficou animado. Estava só tentando a sorte, porque era muito provável que fossem sobreviver, se tivessem se aproximado da montanha e se deparado com o pássaro flamejante. Até que vimos, mas tinham algumas criaturas fortes ao redor, então não nos arriscamos de chegar perto, a garota respondeu. Isso é ótimo. Se me levem até lá, e podemos sair juntos, depois que eu terminar as minhas coisas. Ansem respondeu com pressa. Amigo, você não está tentando caçar aqueles goblins malignos, né? Acho melhor se esquecer disso. Há pelo menos uns 1000 deles, pelo menos uns 20 são mutantes e tem um de linhagem sagrada. É necessário mais do que só algumas pessoas para um grupo assim, sem falar que você está sozinho. Xiao Lingfen falou. Ansem franziu a testa. Ele não viu nenhuma outra criatura da última vez que esteve lá. Porém, de acordo com os 4, tinha também um bando com um rei de linhagem sagrada. Só que dava na mesma para Ansem de qualquer jeito. Ele ficaria feliz em ver um bando de criaturas, já que ainda precisava de 3 pontos de gene sagrado. Vou ficar muito grato, se estiverem dispostos a me levar até lá. Se não, ficarei igualmente grato se só puderem me mostrar a direção. Ansem não queria ir junto com o grupo. As montarias deles eram boas, mas eram muito lentas comparada ao rosnador dourado. Seria uma perda de tempo desacelerar por causa dessas pessoas. Podemos te levar, mas tem água suficiente para a gente tudo sair do deserto? Depois de considerar, Jia Changfeng perguntou. Tenho água suficiente. Ansem deu um tapinha nas bolsas de água ao lado dele. Tinha trazido muita água, porque planejou ir a um dos locais, que Ningyu e passou a localização, diretamente depois de matar o pássaro flamejante. O grupo ficou tranquilo, já que tinha água bastante. Depois de descansarem por uma noite, estavam prestes a pegar o caminho na manhã seguinte. Amigo, você trouxe muita coisa. Deve ter trazido várias montarias para levar isso tudo com você, né? Xiao Lingfen perguntou, depois de ver tudo que Ansem trouxe. Só uma. Ele respondeu e invocou o rosnador dourado. Como não queria assustar o grupo, só usou a menor forma do leão, que era do tamanho de um elefante. Que montaria foda! Eles ainda ficaram surpresos com o rosnador dourado. Ansem só sorriu, sem responder. Colocou tudo nas costas do rosnador dourado, e subiu na montaria. Os 5 pegaram o caminho. Do grupo, só uma pessoa tinha uma montaria de linhagem sagrada, e os outros 3 só tinham uma mutante, então a velocidade deles não era rápida. Ansem ficou desanimado e controlou a velocidade do rosnador dourado para acompanhar o grupo. Felizmente, a localização da montanha nevada não ficava muito longe.
Só levava um dia para chegar lá, por isso Ansem não ficou muito preocupado com o tempo. No caminho, conheceu um pouco melhor o grupo. Jia Changfen era o neto do Jia Sidão. Xiao Lingfen era um aluno do Jia Sidão. Quanto às duas garotas, a gordinha se chamava Jia Yan, e a magrinha se chamava Xiao Wei. Jia Yan era a irmã mais nova ou prima do Jia Changfen, e Xiao Wei era a irmã mais velha do Xiao Lingfen. Ansem, sua montaria é de linhagem sagrada? Jia Yan se aproximou dele com uma besta antílope mutante, e depois perguntou com curiosidade, enquanto verificava o rosnador dourado. Sim. Ansem respondeu casualmente. Você deve ser de uma família proeminente para ter uma montaria dessas. Como é que nunca ouvi falar de você antes? Jia Yan perguntou enquanto piscava. Venho de uma família comum, não de uma famosa ou aristocrata. Sou só mais sortudo do que os outros. Só falou o que pensava. Ele se esforçou muito, mas seu sucesso se dava principalmente por causa da sua sorte. Depois de ouvir que Ansem não vinha de uma família proeminente, Jia Yan ficou ainda mais curiosa e perguntou, então por que não está interessado em virar aluno do meu avô? Não sabe o que significa ser um estudante do semideus Soco de Ferro? Os outros três também estavam ouvindo com atenção, queriam saber o motivo do Ansem recusar uma oferta dessas. Sou um espírito livre e não gosto de ser amarrado pelas regras. Sabe? Não vai me fazer bem, se eu irritar seu avô, e ele me dar uma lição como consequência. Ansem respondeu com um sorriso. Você é engraçado. Jia Yan sorriu depois de ouvir isso. Como Ansem era amigável, e tinha quase a mesma idade deles, começaram a conversar rapidamente, enquanto iam ao destino. Olhe! Fica bem ali! Depois de viajar por um dia, Jia Yan exclamou subitamente e apontou para uma montanha distante. O alcance da visão dele era muito melhor do que a dela. Na verdade, já tinha visto essa montanha há muito tempo. Porém, franziu a testa, porque a montanha parecia diferente da que se lembrava. Capítulo 410 – Goblins Malignos. Essa montanha também estava coberta de neve no topo, mas era muito mais alta e íngreme do que a que se lembrava. A que o pássaro flamejante estava parecia ser um vulcão, enquanto essa era mais rochosa. Local errado. Ansem ficou chateado, porque perdeu tempo e acabou num local errado. Não podemos avançar mais. Na nossa frente fica o habitat dos goblins malignos. Jia Changfen estava liderando o caminho e pediu para todos pararem. Ansem desceu das costas do rosnador dourado, escalou uma duna junto com os outros e olhou para a montanha. A montanha era árida. Não tinham plantas crescendo lá. Até mesmo no deserto, ainda era uma cena incomum. Diferente da areia branca do deserto, as rochas da montanha eram pretas. E apenas o topo da montanha estava coberto de neve branca. Nas laterais pretas da montanha, tinham muitos buracos pontilhados, o que faria alguém com tripofobia vomitar. Tinham muitas centopeias vermelhas, que eram tão grossas quanto braços, saindo dos buracos. Elas tinham cerca de 2 metros de comprimento e eram bem feias, estavam rastejando nas laterais da montanha. Ansem olhou melhor para elas. Pareciam centopeias, mas tinham uma cabeça triangular em cada extremidade do corpo, que era composto de ossos vermelhos. Ligado a cada osso, tinha um par de mãos vermelhas com só 3 dedos. Conforme rastejavam, as pequenas mãos se moviam como pés de centopeias, o que era assustador só de olhar. Alguns dos buracos na montanha eram especialmente largos, cerca de 1 metro de diâmetro. Ansem estava encarando um buraco grande e viu um goblin maligno e gigante rastejando para fora dele. O goblin maligno era tão espesso quanto um barril, e tinha mais de 10 metros de comprimento. Uma parte do corpo dele ainda estava no buraco, então Ansem não conseguiu ver o tamanho exato dele. O goblin maligno e gigante torceu o corpo na lateral da montanha, enquanto as mãos do seu corpo se moviam, o que era nojento. Ansem, aquele rei goblin maligno é muito assustador.
Recomendo pensar 2 vezes antes de tentar algo. Xiao Wei sussurrou. Ansem assentiu, mas seu olhar ainda estava encarando o goblin maligno e gigante. Parece muito forte. Será que é uma super criatura? Ansem pensou por um tempo e invocou o arco de chifres e a flecha do peixe ósseo. Estava tentando disparar nele. Se fosse só uma criatura de linhagem sagrada, não conseguiria bloquear a flecha de linhagem sagrada com a força giratória. O que está fazendo? Xiao Lingfin tentou rapidamente abaixar a mão do Ansem, depois de ver o que estava fazendo. Já que estou aqui, claro que vou tentar matar o goblin maligno de linhagem sagrada. Ansem respondeu sem demonstrar emoções. Xiao Lingfin ficou irritado e falou, os corpos de osso deles são tão duros quanto metal. É difícil ferir com armas de alma de besta do mesmo nível da criatura. Mesmo que o arco e flecha que você está segurando sejam os dois de linhagem sagrada, a distância ainda é muito grande para ferir o rei, sem falar que suas armas não parecem ser de linhagem sagrada. Essas criaturas são muito vingativas. Se começar o ataque, todo o grupo virá para cá. Você pode conseguir fugir com a sua montaria de linhagem sagrada, mas a gente vai morrer sem dúvidas. Você tem razão. Já que é este o caso, podem sair primeiro. Me junto a vocês depois que eu matar essas criaturas. Ansem pensou e falou. Não acha mesmo que consegue matar o rei sozinho, né? Jia Yan encarou Ansem com os olhos arregalados. Peguem a água. Saiam agora. Se eu falhar e morrer aqui, vocês vão ter água suficiente para sair. Ansem jogou a maioria das bolsas de água para eles, só guardou algumas para si. Os 4 ficaram surpresos e olharam para Ansem. Ele deu a maioria da água para eles. Se saíssem com a água, seria difícil para Ansem sair do deserto com a água restante, depois de matar os goblins malignos, obviamente se conseguisse matar as criaturas. Os 4 ficaram confusos, sem entender o que ele estava pensando. Eles não faziam ideia da velocidade real do rosnador dourado. Se a montaria fosse a toda velocidade, a água restante seria suficiente para Ansem ir e voltar várias vezes. Ansem, se quer mesmo matar os goblins malignos, podemos nos juntar para fazer isso. Xiao Wei hesitou em deixar Ansem sozinho, já que tinha dado a maior parte da água. Não precisa. Vão em frente. Posso fazer isso sozinho. Não queria perder mais tempo. Ele mataria o rei Goblin primeiro, e depois se apressaria para encontrar o pássaro flamejante. Ansem, pense melhor. Essas criaturas são muito rápidas no deserto. Mesmo com a sua montaria de linhagem sagrada, pode ainda não conseguir deixar essas criaturas para trás. Jia Shangfen também falou. Se não saírem agora, vou começar o ataque. Ansem mirou a flecha nos goblins malignos. Vamos! Ele ficou louco. Xiao Lingfin não pensou que Ansem estava brincando, então puxou a sua irmã rapidamente. Jia Shangfen também puxou a Jia Yan. Eles não queriam cruzar o caminho do rei Goblin maligno. Só tinham encontrado um Goblin maligno no deserto, que só era um mutante. Mesmo assim, a situação foi extremamente perigosa, sem falar que esse era sem dúvidas um rei de linhagem sagrada. Além disso, o rei de linhagem sagrada estava também liderando um bando inteiro de 20 criaturas mutantes e umas 1000 criaturas primitivas. Quando cercado pelo bando, não importaria o quão bem alguém lutasse. E todas as criaturas eram venenosas. Na maioria das vezes, a morte seria certa se fosse ferida por elas. Tome cuidado. Mesmo quando cortados ao meio, os goblins malignos ainda não morrem imediatamente. Eles ainda podem lançar ataques mortais. E tente não tocar no sangue deles, pois é venenoso. Jia Yan contou isso para Ansem antes de sair. Entendi. O olhar dele se fixou no rei Goblin maligno e gigante. Quando o grupo já estava longe, ele puxou o arco ao máximo. Voxos! Sem hesitar, Ansem disparou a flecha no rei Goblin maligno.
Se você é fã de histórias em quadrinhos, a Reaperiscan Brasil é o seu site. Com um catálogo recheado de histórias em diversos gêneros, o site é uma excelente opção para ler novels, webtoons e manhua. Além disso, o Reaperiscan Brasil possui uma equipe de tradução impecável, o que garante a qualidade das traduções. Não perca tempo e confira já! Link na descrição do vídeo.